Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. O vídeo de agora será sobre 15 curiosidades sobre o Canadá que irão te impressionar. O Canadá é um país muito grande e que conta com bastante diversidade cultural e socioeconômica. Tanto que existem muitas curiosidades sobre o país que podem ser contadas para quem nunca esteve por lá. Isso sem falar que esse país tem investido cada vez mais em atrair imigrantes. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que este é o país da diversidade e da qualidade de vida, tanto que cada vez mais as pessoas têm interesse em estudar ou mesmo morar em terras canadenses, e você talvez seja uma delas. Para ajudar você que ainda está começando a descobrir este local, pretende visitar as terras canadenses e ama saber mais sobre aquilo que não é tão comentado, pesquisei 15 curiosidades para contar a vocês sobre o Canadá, que vão deixar você impressionado. Pode começar a preparar as malas. Então vamos às 15 curiosidades sobre o Canadá. Primeiro, possui baixa densidade populacional. O Canadá tem uma das menores densidades populacional do mundo. Apesar de ser o segundo maior país do mundo, como dissemos no começo do texto, é um país muito grande quando falamos de território. O Canadá conta com baixa densidade populacional, inclusive é uma das menores. O motivo: grande parte das pessoas reside próximo à fronteira com os Estados Unidos ou não é canadense de nascimento, tanto que é provável que você já tenha ouvido falar que o Canadá é um país que conta com muitos imigrantes e por isso possui grande diversidade cultural. Segundo, invenções importantes aconteceram aqui. Vamos conhecer algumas invenções. O basquete foi criado por James Naismith, um professor no Canadá. Algumas invenções e descobertas que foram bastante importantes para a humanidade aconteceram no Canadá, até mesmo o basquete, esporte famoso nos Estados Unidos, foi criado por um canadense. Dentre essas invenções estão o telefone, o basquete, a luva de beisebol, a lâmpada, o microscópio, a televisão e a insulina. Olha que bacana, gente, eu não sabia que a insulina tinha sido criada no Canadá. Já que comentamos que o basquete é uma invenção canadense, aqui vai uma curiosidade extra sobre o esporte. James Naismith, seu criador, era um professor que precisava desenvolver uma atividade que seus alunos pudessem praticar, tanto no inverno quanto no verão.
Ele tinha apenas 30 anos quando inventou esse esporte. Terceiro, nome de origem indígena. O Canadá é um nome de origem indígena, tá, gente? O nome do país vem da palavra indígena Kanata. O nome Canadá vem da palavra de origem indígena Kanata, que significa povoação pequena ou a vila. Os índios que viviam na região utilizaram essa palavra para explicar a Jacques Cartier, explorador francês, o caminho para outra aldeia, onde hoje se encontra a cidade de Quebec. Eles queriam falar sobre a vila próxima onde o explorador pretendia chegar. No entanto, a palavra acabou dando nome ao país. Quarto, Montreal é a segunda cidade com maior número de pessoas que falam francês. Montreal perde apenas para Paris, a capital francesa, no número de pessoas que falam francês. Como você deve saber, no Canadá não se fala apenas inglês, mas também francês, tanto que muitos estudantes veem o país como uma chance de aprender melhor ou colocar em prática duas línguas. Uma das curiosidades sobre o Canadá é que Montreal é a segunda cidade onde há mais falantes de francês, perdendo apenas para Paris. Então, se você quer aprender francês ou deseja colocar em prática o que viu nas aulas, pode com certeza dar uma passada em Montreal. Quinto, vinho de sobremesa. As uvas do vinho de gelo são congeladas antes de serem colhidas. Ice Vine, chama. O Canadá é um dos países responsáveis por produzir um vinho feito a partir de uvas prensadas e que foram congeladas ainda na vinheira. Inclusive, é um dos maiores produtores mundiais do chamado vinho de gelo. Olha que interessante, gente. As uvas são congeladas na vinheira antes de ser colhida. O detalhe mais legal disso é que este vinho é servido durante a sobremesa. Já pensou que delícia? Você não havia imaginado antes que essa bebida poderia fazer parte da sobremesa, não é mesmo? Além do Canadá, somente a Alemanha produz o vinho de gelo. Sexto, o hino do país surgiu a partir de um poema. Olha que interessante, gente. A gente vai vivendo e aprendendo. Eu estou aprendendo muito com isso. O hino canadense foi inspirado em um poema patriótico. O hino do Canadá, o famoso O Canadá que você conhece, foi encomendado para a cerimônia do Feriado Nacional de Quebec pelo vice-prefeito da cidade. A música foi escrita por Calixa Lavalier e foi inspirada em um poema patriótico do poeta Adolphe Basile Routier. Acredite, se quiser, o hino só foi adotado a partir de 1980. Se pararmos para pensar, faz menos de 40 anos que o país tem o Canadá como hino. Sétimo,
tem um lago de pronúncia complicada. Nossa, gente, não dá para falar não. O lago, a pronúncia é complicadíssima. Localizado na província de Manitoba, tá? Existe um lago canadense na província de Manitoba que recebeu um nome bem estranho e difícil de pronunciar. Seu significado é local onde pescamos trutas selvagens com anzol. Até aí tudo bem. O problema é que o nome do lago é praticamente impronunciável. É verdade, gente. Ele é tão grande, mas é tão grande o nome do lago que, olha, é só soletrando mesmo. Eu vou soletrar para vocês. O nome do lago é Pequadrawick. Ó, gente, é difícil demais, tá? É difícil. Como aqui diz, né? É um lago praticamente impronunciável. A pronúncia fica bem próxima da fronteira, tá? Aliás, a província fica bem próxima da fronteira com Ontário. E bom, você pode tentar falar o nome do lago, mas caso você vá visitar o local, é mais fácil dizer que conheceu o lago de Manitoba. Então, a gente não consegue pronunciar o nome do lago, mas se um dia você se aventurar a conhecer o Canadá, você pode dizer que conheceu o lago de difícil pronúncia com o nome de Manitoba. Tá ok, gente? 8º, segunda capital mais fria do mundo. Ottawa é a opção ideal para quem gosta bastante do frio. Quem gosta de frio vai ficar feliz em descobrir mais uma das curiosidades sobre o Canadá, principalmente se sua ideia é conhecer a capital, Ottawa. A cidade é considerada a segunda capital mais fria do mundo. Perde apenas para Ulaanbaatar, que fica na Mongólia. Então, se sua ideia é ficar hospedado em Ottawa, não esqueça de levar bastante roupas de frio e se preparar para as baixas temperaturas. Desculpem. 9. Faz fronteira apenas com os Estados Unidos. Se tiver em mãos um visto americano, é possível dar um pulinho nos Estados Unidos, país que faz fronteiras com o Canadá. O Canadá tem como único vizinho os Estados Unidos, inclusive a divisa entre os dois países é a mais longa do mundo, totalizando quase 10.000 quilômetros. Essa fronteira é dividida em duas partes. A primeira conta com aproximadamente 6.000 quilômetros e fica entre o sul canadense e os estados continentais dos Estados Unidos. Já outra fica entre o oeste canadense e o Alasca, com aproximadamente 2,5 mil quilômetros. E sabe o que essa curiosidade tem de mais interessante?
Se você tiver visto americano, poderá visitar alguma cidade dos Estados Unidos, como Chicago, Nova York e Seattle. A boa notícia, a viagem não é assim tão longa e você tem oportunidade de conhecer 2 países de uma só vez. Só não se esqueça que precisa ter o visto para os Estados Unidos também. A bandeira atual só foi implementada em 1965. A bandeira canadense atual, apesar de o Canadá ter se tornado um país oficialmente no ano de 1865, sua bandeira, como é conhecida atualmente, foi implementada apenas no ano de 1965. 100 anos depois, e você viu acima que o hino, o Canadá, surgiu apenas no ano de 1980. 11º, um dos melhores países para trabalhar e morar. O Canadá está entre os melhores países para trabalhar e viver. Cada vez mais as pessoas estão buscando locais seguros onde possam construir suas vidas ao lado de suas famílias. E o Canadá se encontra entre as melhores opções para quem deseja trabalhar e viver. O país possui ótima qualidade de vida, valoriza os estrangeiros e tem baixíssimos índices de violência. O índice de desemprego também é baixo, se situando em aproximadamente 7,2%. O país também valoriza muito os empreendedores. Outros fatores que podem ser levados em conta é que tornam o Canadá um dos melhores lugares para viver são a qualidade da educação, a qualidade de serviços públicos existente, a organização, a natureza e o respeito à individualidade e à diversidade. Bacana, né, gente? Que país legal. O país possui um dos mais altos índices de desenvolvimento humano, IDH, e Vancouver foi eleita como a cidade mais habitável de todo o mundo. Vale comentar que o Canadá se encontra no topo dos rankings de melhor lugar para viver por mais de 10 anos. Maravilhoso! O hóquei é o esporte favorito dos canadenses. Chegando na 12ª das curiosidades sobre o Canadá. Temos uma boa notícia para você que gosta de esportes. Se no Brasil o esporte favorito é o futebol, no Canadá é o hóquei. Praticamente todas as escolas e universidades do país contam com quadras para este esporte. O jogo foi criado no ano de 1834 e é uma adaptação do jogo inglês que ocorre no campo para ser praticado por gelo, já que grande parte das cidades canadenses é bastante gelada. Existem 2 times que são muito conhecidos no país e representam 2 de sua cidade, o Ottawa Senators e o Montreal Canadiens. Quem gosta de conhecer outros esportes certamente não dispensará uma partida de hóquei assim que pisar em terras canadenses.
13º, abriga a mais longa praia de lago do mundo. O Wasaga Beach é uma praia de lago que fica na região de Ontário. Pensando em pegar uma praia quando chegar no Canadá, então não deixe de conhecer o Wasaga Beach, a maior praia de lago de todo o mundo, com um total de 14 quilômetros de faixa de areia. As águas são calmas, rasas e têm temperaturas agradáveis. Se você não gosta das águas frias, que são encontradas nas praias de Toronto, vai gostar de visitar essa região. O passeio é ideal tanto para ir sozinho quanto em família. Vale a visita. Afinal, já pensou poder contar que você esteve na praia de lago mais longa do mundo? 14º. Toronto é a cidade com maior oscilação de temperatura. Toronto pode ser bastante fria no inverno e muito quente no verão. Se você achava que alguma cidade brasileira tem bastante variação de temperatura, é porque ainda não tinha conhecido Toronto. Os termômetros nesta cidade podem chegar a 40 graus no verão e 35 graus no inverno. São praticamente 70 graus de diferença. Já imaginou conviver com todo esse calor e depois com todo esse frio? O lado bom disso tudo é que a cidade agrada a todo mundo, tanto quem ama temperaturas mais altas quanto quem prefere um friozinho. Basta escolher a estação do ano certa para visitar a cidade. Gosta de frio? Vá no inverno. Prefere o calor e não quer notar muita diferença das temperaturas brasileiras? Vá no verão. A diversão é garantida em ambas as épocas. E 15º, tem o maior número de lagos de água doce. O Canadá é o país que possui o maior número de lagos de água doce de todo o planeta. A última das curiosidades sobre o Canadá que separei nessa pesquisa é interessante para quem gosta bastante de água e inclui um ponto turístico como lagos e praias em seu roteiro de turista. Se há algo que não falta em terras canadenses, são os lagos. O país conta com o maior número de lagos de água doce de todo o planeta. Você com certeza vai incluir algum deles para visitar durante a sua viagem. Somente na província de Ontário é possível encontrar mais de 25 mil lagos. Sim, gente, 25 mil lagos. Você escutou certo. 25 mil. São muitos, não é mesmo? Então, preparem as malas e boa viagem para o Canadá. Estas foram as 15 curiosidades sobre o Canadá que irão te impressionar. Um beijo no coração de todos vocês, da Vilminha. Fiquem com Deus.